Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. Começando nesse amanhecer, nesse nascer do sol maravilhoso. E o país está de luto, porque ele perdeu um de seus patriotas mais querido. Morreu o brasileiro Silvio Santos. Silvio Santos era como se fosse um pai de todos nós. É como se a gente tivesse perdido um pai. Eu me lembro que quando a televisão o SBT chegou no Paraná, onde eu morava, isso foi meados dos anos 80. A televisão estava começando, então só tocava... Era filme o dia todo. Eles estavam testando o sistema. E a gente adorava, gostava de ver. Aí depois começaram as programações. E a mais marcante foi o Domingo no Parque. Silvio Santos. Ele, em uma entrevista, dizendo como se tornou o maior dono de TV do país, ou um dos, ele disse: não era minha intenção criar uma concorrente para a maior rede de TV do país. Eu só queria ficar lá na maior rede de TV do país, fazendo o que eu sempre gostei, que era meus programas. Ele queria fazer, eu queria um programa só para ele. Ele trabalhou na maior TV do país, mas ele disse que em algum momento ele não conseguiu mais lugar ali, e então ele alçou o voo solo. Só que tem uma coisa: nadar nesse mundo tecnológico não basta ter vontade e talento. Você precisa ter um empurrãozinho lá do alto. E o Silvio Santos certamente foi um homem abençoado por Deus. E ele estava contando, não sei se foi nos anos 70 ou no final dos anos 70, que tinha uma televisão que tinha fechado. Era a televisão, não sei se era a televisão Tupi. Tinha uma televisão aqui em São Paulo que tinha fechado, cujo equipamento tinha ido para leilão, mas não é que tinha ido para leilão, não sei. Depois eu vou ver de novo essa reportagem para deixar as coisas frescas na minha memória, porque faz tempo que eu vi isso. E ele disse que foi lá e arrebatou um lote de materiais. E no meio desse lote tinha um aparelho que eu não sei como chama, mas era um transmissor. Era um transmissor que ia decodificado, que ia determinar a qualidade da televisão que ele estava criando, do SBT. E então ele comprou o material e colocou para funcionar. Aí ele disse: nós estávamos esperando que esse transmissor fosse um pouco antigo. Então ele iria transmitir
em preto e branco, ele ia transmitir analógico. Então, quando eles colocaram o equipamento para funcionar, ele falou: qual não foi a minha surpresa? O equipamento era o mais moderno que se tinha criado no país. Então já era um aparelho digital, já era um aparelho... Bom dia, cavalheiros! Quer falar bom dia para os meus irmãos aqui no YouTube? Amanhã então, vai com Deus, trabalhem bem. Deus abençoe vocês. Vigia das pessoas, entra lá. Vigia das pessoas. Ó, passou uma dupla aqui, pai e filho, estão indo trabalhar. Eu sempre falo com eles, desculpa, e eu acabo me dispersando. Voltando ao tema, então ele contando, ele disse que esse equipamento era o top de linha. E por causa desse equipamento, a televisão SBT, ela pode ser... Ela pode ser... Por ser colocada ao ar, eu não sei se foi o SBT ou se era apenas a primeira TV. Mas aí ele disse que ela pôde transmitir com todas as tecnologias modernas. E me parece que ele pagou bem menos do que o equipamento custaria. Ou seja, Deus, ele age. Então quando ele comentou lá quando ele acabou saindo da rede nacional aí, ele foi alçar voo solo e foi abençoado. O Silvio Santos, eu pessoalmente acredito que ele faça parte do novo Israel. Não por ele ser judeu, mas por ele ser extremamente cristão. Ele era cristão, sim. Ele vivia o princípio cristão. Ele tratava as pessoas com humanidade. Então, esse é o maior requisito para participar desse sétimo reino na Terra. Entendeu? E várias pessoas têm depoimento aí de como foram tratadas amoravelmente por Silvio Santos. Que o Senhor do céu conforte o coração da família e que na manhã gloriosa ele possa chamar o nome do nosso amado Silvio Santos. A repetidora que a gente assistia lá no Paraná chamava Tibagi. Ah, que saudade. A gente gostava muito. Quer dizer, eu já conhecia a televisão já grandinho. Eu devia ter o quê? 12, 13 anos. Então, eu já conheci todas as tecnologias modernas grandinho. Eu fui ter luz elétrica na minha casa por essa época. Ou, seguramente eu não tinha 10 anos, mais de 10 anos. Então, televisão, energia elétrica, banheiro em casa, tudo coisa que hoje as pessoas aqui nem cogitam. Elas pensam que quem nasceu agora, eu até brinco, a geração TikTok, elas acham que todo mundo já nasceu rolando os vídeos do TikTok, curtindo e dando like. Falar nisso, se inscreva. Deu gostei ou não gostei.
compartilha. Nós estamos falando sobre o sétimo reino na Terra. Ele, no vídeo anterior, foi instalado, ou no anterior do anterior, foi instalado e está a todo vapor. Sim, ele está a todo vapor. E Jesus Cristo Jesus Cristo está agora no templo. Ele está comandando as ações no templo. Lembra quando ele era criança de 12 anos que ele disse: importa cuidar das coisas de meu pai, porque ele ficou 3 dias perdido de seus pais. E quando seus pais o acharam, estavam no templo. E ele disse: convinha que eu viesse cuidar das coisas do meu pai. E ele, quando entrou no templo, primeiro ele entrou em Jerusalém como o rei, o novo rei. E aí ele entrou no templo e ele botou ordem, pegou o azarrogue, derrubou as bancas dos cambistas, botou ordem na casa. E ele censurou os maiorais em Israel. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e todos. E aí, nós acabamos o vídeo anterior falando sobre a oferta da viúva. Jesus ficou olhando os adoradores. E a maioria deles chegavam e tocavam um sinete para que todos observassem quanta oferta ele estava colocando ali na arca do tesouro. E teve uma senhorinha, uma viúva, foi lá e colocou 2 tostões, quieta, tímida, e ele gritou assim: tá vendo aquela mulher ali? Todo mundo olhou para ela. Ela ofertou mais do que todos esses que tocaram o sinete, porque ela ofertou do que ela tinha para sobreviver durante o dia. E isso que ela fez será contado em todos os tempos. Bom dia. Será contado em todos os tempos. Ou seja, aqueles 2 tostões que a viúva depositou ali na arca do tesouro do templo, está rendendo juros até hoje. Aqueles que depositaram milhões, ninguém sabe mais quem são. Agora, Jesus ele fala: tá certo, eu sou o rei do novo Israel. Mas, como vocês sabem, meu reino não é desse mundo. Haverá dor, haverá treva, haverá morte, haverá sofrimento. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E essa fala de Jesus foi distorcida, e seus acusadores disseram: ele disse que vai derrubar o templo, e ele disse mais, que em 3 dias o reconstruiria. Ou seja, eles mentiram para crucificar Jesus. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Senhor Jesus, quando é que essas pedras ruirão? Haverá algum sinal específico que possamos perceber? Jesus já tinha falado
quando ele voltaria e como voltaria, não é? O quando ele diz no final do inverno. E como? Ele diz, eu voltarei como um raio do Oriente ao Ocidente. Como? Como vai ser, Senhor? Quando eles perguntaram isso, ele só disse, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou aparecer de modo irresistível. Assim como o gavião, a águia, o urubu, sente o cheiro da carcaça lá no campo, vocês sentirão meu cheiro de vida para a vida. Sim. Então disse ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Ou seja, ele está falando aqui, ó. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, mas não sou o único. Existem aí os falsos cristos. Na época de Jesus existiam falsos cristos. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, existiam falsos cristos, pregando, como na época de Ezequiel, eles pregavam que Jerusalém não seria tomada. E Jerusalém foi tomada e subjugada. Na época da destruição de Jerusalém, também existiam os falsos cristos. Eles diziam, Jerusalém não será tomada, nós estamos dentro de Jerusalém, estamos protegidos e Deus vai nos preservar. E Jesus disse, não é assim. Essas pedras ruirão e não ficará uma sobre outra. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas ainda o fim não será logo. Guerras e sedições, guerras e revoltas. Lá na Venezuela o povo está revoltado contra os ditadores. Então eles podem estar chamando de revolta da população. Revolta é sedição. E Jesus disse, ainda não é o fim. E ele está falando para os povos do primeiro século. Porque está falando do fim de Jerusalém. Então ele está falando, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Está vendo? Ele está falando, ao mesmo tempo que ele fala para um povo específico da destruição de Jerusalém, que aconteceria dali a 30 anos, 30, 40 anos, ele também está falando da sua vinda, do como. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Ele está dizendo, os da sinagoga vão vos perseguir, vão vos matar, mas isso é para meu testemunho. Vocês serão minhas testemunhas. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês, meus amados discípulos, apóstolos, serão mortos por amor do evangelho meu. E isso pode se aplicar a nós hoje, nos últimos dias. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Mas fique tranquilo, meus filhos, ele está dizendo,
meus filhos, sacerdotes, apóstolos, não importa. Eu, pessoalmente, direi a vocês o que vocês devem fazer. Pessoalmente é modo de falar, porque aqui ele disse pessoalmente, mas depois a gente entendeu que ele morreu, foi para o céu e que voltou um outro consolador, outro igual a Jesus, outro do naipe de Jesus. Então era através dele que ele falava, foi através dele, o Espírito Santo, que Jesus falou com Paulo. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Alguns. Jesus foi bem econômico aqui. Ele disse, matarão alguns de vós. Mataram todos, com exceção de João. Apesar que ele está falando para os discípulos também, então eram muitos discípulos. Talvez por isso o alguns. Porque apóstolos eram 12, mas discípulos eram pelo menos 120. E até pelos... mataram algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. O nome Jesus Cristo traz ódio. O diabo e seus seguidores na terra odeiam Jesus Cristo. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Nem um fio de cabelo da sua cabeça será perdido. Ora, mas o que dizer de Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça? O que dizer de Estevão, que foi apedrejado? O que dizer de todos os profetas que foram mortos? Eles foram mortos, mas Jesus prometeu vida eterna para eles. Então, certamente, eles serão ressuscitados. O que acontecerá com João Batista, que perdeu o pescoço? Ele será restituído. O pescoço dele não ficará perdido eternamente. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Jesus aqui foi certeiro. Jerusalém vai ser sitiada, assim como foi na época do profeta Ezequiel. Quando isso acontecer, é época da desolação, é época de subjugação. Jerusalém será destruída. Então os que estiverem aqui na cidade, na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Dias de vingança de quem? Quem é que está se vingando aqui? Não são os romanos. É Deus, o Criador do céu e da terra. Ele está dizendo, vocês me abandonaram, por isso eu os subjugarei. E ele disse, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Ai das grávidas e daquelas que têm filhos novos. Porque haverá grande aperto na terra, ira sobre este povo. Este povo quem? Os judeus que estavam em Jerusalém, os cristãos que estavam em Jerusalém, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso aqui, os evangélicos, eles fazem dessa aqui uma aplicação, eles chamam de tempo de gentio,
o tempo desde a destruição de Jerusalém até a reconstrução do templo, que deve acontecer em Israel. Mas eu não creio assim. Não é que eu não creio porque eu cheguei a essa convicção, não. Eu pertenço a um grupo que a gente chama de historicista. A gente crê diferente. A gente crê que até que os tempos dos gentios se completem. Eu não saberia explicar essa profecia aqui, mas alguns evangélicos dizem que os tempos dos gentios é o tempo dos mundanos conhecer a Deus e não sei o quê. Mas não. Jesus está falando da destruição de Jerusalém. E por tabela, ele está falando da destruição do mundo. Qual que é o tempo dos gentios? Eu não sei como é que eu poderia entender aqui, mas os cristãos da época entenderam que o tempo dos gentios foi a oportunidade que o evangelho teve de se espalhar por todo o mundo da época. Então os tempos dos gentios eram os tempos de Paulo, porque Paulo era o pregador dos gentios. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Essas aqui são profecias que se aplicaram, os religiosos aplicaram como determinação do tempo do fim. Então foi o grande terremoto de Lisboa, foi a grande queda das estrelas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Homens desmaiando de terror. Essa frase hoje parece comum. É comum homens desmaiar de terror. Ainda mais num mundo em que os homens são questionados a todo momento em sua masculinidade. Porque antigamente, lembra, o homem não chorava, hoje chora. O homem não depilava as pernas, hoje depilam. Então, esses homens desmaiando de terror aqui é uma hipérbole. Jesus está exagerando a fala para dizer que até os machões vão sofrer como as mulheres. Porque as mulheres que eram tidas como frágeis e desmaiavam de terror, se assustavam com tudo. O homem não, era aquele cavaleiro no cavalo branco que ia em defesa a indefesa princesa. Mas Jesus está dizendo que o terror será muito, que até os mais fortes desmaiarão de terror, seja homem ou mulher, porque hoje tem mulheres aí bem fortes também. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, esse Filho do Homem aqui é o Messias, o sétimo rei, o rei do sétimo reino da terra. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção de quem? De vocês, meus discípulos, meus apóstolos, minha igreja. Porque a redenção não estava próxima
para os judeus de Jerusalém. Não, meus amigos, tanto é que eles foram todos destruídos, porque o exército sitiou Jerusalém e ficou lá. Eu não lembro se foi mais de um ano, mas foi tempo. A fome era grande, eles comiam esterco de pombo. Aí então o general que estava lá, não lembro o nome dele, foi chamado de volta pelo Império Romano. Na verdade aquele general foi, não sei se foi o Constantino. Não, Constantino é bem posterior. O general ele foi eleito César, o imperador de toda a Roma. E aí ele foi chamado lá. E o seu filho, ou o seu general, ficou no lugar dele. Tito. O Berthier, agora lembrei. Não lembro, esquece isso. Vai estudar um pouco. Então, o fato é que Jerusalém foi sitiada e o exército precisou voltar para a capital do império, porque tinha sido eleito um novo imperador. E aí deu um respirozinho aos soldados saírem do cerco. Todos respiraram aliviados. Os falsos messias disseram: tá vendo? Eu não disse que nós seríamos campeões e vencedores? Pronto, Jerusalém está salva. Só que os discípulos de Jesus disseram, lembra? Jesus disse que quando a cidade fosse sitiada, era hora de ir para as montanhas. E agora o portão está aberto. Ninguém será impedido de ir para as montanhas. E toda a igreja cristã foi para as montanhas. Não pereceu um discípulo de Jesus no cerco de Jerusalém. Aí depois o general Tito voltou, sitiou de novo a cidade e destruiu. Não ficou pedra sobre pedra, como diz a profecia de Jesus. E Jesus contou uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está próximo o verão. Quando começa a aparecer as frutas, você sabe que é verão. Assim também, vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A redenção virá quando acontecer essas coisas. Quando a cidade for sitiada, a redenção virá para os cristãos, e eles fugiram para as montanhas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que aconteça isso. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Que gostoso, não é? O fato das profecias de Jesus, desculpa, é que Jesus voltará, é que Jesus já está prestes às portas. E a nós cabe aceitá-lo, aceitar o fato. Vivamos vida pia, de modo que possamos ser dignos de ser arrebatados quando do arrebatamento da igreja. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.